Há um grande puritano chamado Isaac Ambrose. Ele nasceu em 1604 e morreu em 1664. E em uma das suas obras, né, famosas obras, ele diz: nada mais podemos pregar como objeto da nossa fé. Só Cristo é toda a felicidade do homem, é o sol para iluminá-lo, o médico para curá-lo, é a muralha de fogo para defendê-lo, o amigo para confortá-lo, é a pérola de grande valor para enriquecê-lo, a arca para salvá-lo, a rocha para sustentá-lo sob as pressões mais pesadas que nós possamos imaginar. Ele diz: como Cristo é mais excelente do que todo o mundo, essa visão de Cristo transcende todas as outras e é o epítome da felicidade de um cristão e a quintessência dos deveres evangélicos. É olhar para Jesus. Os puritanos, eles eram tão centrados em Cristo, não é? Porque a Bíblia é totalmente centrada em Cristo e o Pai é totalmente centrado no Filho. Então eles amavam a Cristo apaixonadamente e buscavam sua glória incansavelmente. E sabiam que só em Cristo eles podiam ver a glória, a beleza, não é, do Pai, através do poder do Espírito Santo. Então Cristo significava tudo para eles. Richard Sibbes, né, um dos grandes puritanos, em um sermão fúnebre, em Filipenses 1, 23 e 24, ele expressa um sentimento puritano que eu diria que é comum. Richard Sibbes, ele diz: o céu não é o céu sem Cristo. É melhor estar em qualquer lugar com Cristo do que no próprio céu sem Ele. Todas as iguarias, diz Richard Sibbes, sem Cristo são apenas um banquete fúnebre. O que é tudo sem Cristo? Eu digo que as alegrias do céu não são as alegrias do céu sem Cristo. Ele, Cristo, diz Richard Sibbes, é o próprio céu do céu. Então os puritanos viram Cristo em praticamente todas as páginas das Escrituras. Thomas Adams, outro grande puritano, nasceu em 1583 e morreu em 1652, ele escreveu assim: Cristo é o único modelo da nossa alegria, a fonte da vida, o fundamento de toda a bem-aventurança. Cristo é a soma de toda a Bíblia profetizada, tipificada, prefigurada, exibida, demonstrada, para ser encontrada em cada folha, quase em cada linha, as Escrituras sendo apenas as faixas que cobrem o menino Jesus. Não foi só Adams, entre os puritanos, que deixou dezenas de sermões, discursos, tratados e até cartas pessoais que mostram sua fé brilhante e amor ardente e deleite intenso em e por Jesus Cristo. Todos os puritanos fizeram isso. Então a gente quer olhar brevemente como os puritanos podem nos ajudar a melhor glorificar e desfrutar Cristo, considerando, por causa do tempo, não é, apenas três coisas. A primeira é a meditação na pessoa e obra de Cristo. Como eles fizeram isso e como eles podem ensinar a nós. Em segundo lugar, a comunhão com Cristo em sua graça. E, em terceiro lugar, a satisfação na suficiência, beleza e glória de Cristo. Então, a primeira coisa que nós devemos desesperadamente aprender com eles na nossa geração é a meditação na pessoa e na obra de Cristo. E um dos melhores exemplos de meditação devocional em Cristo é olhar para Jesus através de uma obra maravilhosa de Isaac Ambrose, que eu citei no início, que o nome é esse mesmo, Olhando para Jesus. E ocasionalmente, por sua própria experiência após uma terrível doença em 1653, Ambrose começou a pensar nas muitas coisas que Jesus havia feito por sua alma, traçando então a sua obra de volta ao plano eterno, à eternidade passada,
e depois a glória futura, a eternidade futura. E Ambrose ele diz: eu não pude encontrar nenhum começo de seus atos, mas apenas aquela eternidade antes que o mundo existisse. E ele continua: nem poderia encontrar qualquer fim de suas ações, mas apenas aquela eternidade após o mundo ser desfeito e refeito com o esplendor da sua glória perfeita. Então, apenas entre essas duas extremidades, ele diz: eu aprendi várias transações e feitos de Jesus Cristo, tanto no passado como no presente e no futuro. Então, em suas meditações, Ambrósio encontrou um mundo de conforto espiritual, não é? Que é tão necessário hoje. Você vê os cristãos tão vazios disso, buscando, mesmo no humanismo secular, conforto. Isso mostra o quanto nós perdemos isso. Ambrósio encontrou um mundo de conforto espiritual, tanto no olhar para Cristo, quanto no próprio Cristo, o objeto da sua meditação contínua. Então, Ambrósio chamou o olhar para Jesus de o dever dos deveres, o dever principal, o dever especial. Na verdade, a parte essencial em todos os outros deveres. Não é? Uma vez que é somente de Cristo que a virtude, ele diz, e a eficácia são comunicadas em qualquer ordenança espiritual. Então, o dever que Ambrósio tinha em mente é a aparência, não é? Em nossas mentes e corações, por meio da qual a visão em nossas mentes e corações, por meio da qual não apenas vemos as coisas espirituais, mas somos completamente afetados por elas. Então, o ato de olhar, portanto, ele inclui os atos de estar, ele diz, conhecendo, considerando, desejando, esperando, acreditando, amando, se alegrando, desfrutando de Jesus e nos conformando a Jesus. E a gama de materiais que Ambrósio cobriu é impressionante, incluindo a varredura completa da história da redenção. Mas durante todo o tempo, Ambrósio manteve o seu foco constante e fixo em Jesus. Somente em Cristo, ele diz. Ele é o sol e o centro de todas as verdades divinas reveladas. E não podemos pregar nada mais como objeto da nossa fé, como vimos no início, como elemento necessário para a salvação da sua alma, que de uma forma ou de outra não se encontra em Cristo ou se refere a Cristo. Só Cristo, ele diz, é a felicidade do homem, o sol para iluminá-lo, o médico para curá-lo, a muralha para defendê-lo, o amigo para confortá-lo, a pérola para enriquecê-lo, a arca para salvá-lo, a rocha para sustentá-lo sob quaisquer pressões. Como Cristo é mais excelente do que o mundo, assim a visão transcendente, a visão dele, a nossa visão de Cristo transcende todas as outras visões. E ele é o epítome da felicidade de um cristão e, como dissemos, a quintessência dos deveres evangélicos. Olhar, olhar, olhar para Jesus. Então, no decorrer do seu livro, Ambrósio ele direciona o foco do crente para os fundamentos eternos da nossa salvação na eleição soberana e o grande tratado entre Deus e Cristo, onde ele vai primeiro, bem como a promessa da aliança de Cristo manifestada a Adão, Abraão, Moisés, Davi e Israel. E Ambrósio expõe a grande obra da redenção desde a criação até a primeira vinda de Cristo. E então as novas concepções, naturezas, nascimento, batismo, tentação e ministério de Cristo. Depois disso, ele, em cerca de 400 páginas, se concentra mais diretamente nos sofrimentos de Cristo
dividindo a paixão de Cristo em suas partes e horas e conduzindo através de suas provações até a sua morte. Depois, em seguida, Ambrósio se volta para a ressurreição e seu tempo, razões, maneiras, argumentos e aparências. A ascensão de Cristo à destra de Deus, junto com sua sessão, intercessão e o envio do Espírito Santo. E, finalmente, a segunda vinda de Cristo em julgamento e salvação. Em todos esses aspectos da obra salvadora de Cristo, Ambrósio procura direcionar os seus leitores, nós, a conhecer, considerar, desejar, a esperar, a acreditar, amar, se alegrar, invocar e se conformar a Jesus. Ele diz, existem muitas visões gloriosas em Jesus. Então Ambrósio, ele disse, e ele convida os seus leitores a experimentar a devoção sincera, não é, a Jesus. E ele, ao falar a respeito disso, não é, nos impele a mesma devoção. Ele diz, eu te imploro, venha aquecer teu coração neste fogo bendito. Ó, venha e cheire os preciosos ungüentos de Jesus Cristo. Ó, venha e sente-se sob sua sombra, com grande deleite e prazer. Ele diz, se todos os homens presentemente caíssem na prática desta arte do Evangelho, de olhar e olhar para Jesus. Ambrósio certamente não foi o único puritano a praticar a arte do Evangelho de olhar para Jesus, assim, não é? A meditação centrada em Cristo desse tipo era uma característica comum nos sermões de todos os puritanos, não é? William Bridge, por exemplo, outro puritano que nasceu em 1600 e morreu em 1670, ele chamou Cristo de o grande Senhor, guardião da dispensa do seu Pai. Isso é, o único administrador por meio de quem Deus dispensa graça ao seu povo. E Bridge acenou para que os seus ouvintes considerassem as muitas metáforas usadas nas Escrituras para apresentar Cristo às almas do seu povo, ao coração, à mente. Ele diz, lance os seus olhos onde você quiser, Bridge diz, e você dificilmente verá qualquer coisa em que Jesus, Cristo, não tomou posse, não é, como um nome para si mesmo. E ele diz, se você lançar seus olhos para o céu durante o dia e contemplar o sol, ele é chamado de o sol da justiça, em Malaquias 4, verso 2. Se você lança seus olhos, ele diz, sobre as estrelas à noite, ou pela manhã, sobre a estrela da manhã, ele é chamado de a brilhante estrela da manhã, em Apocalipse 22, verso 16. E ele continua, se você contemplar seu próprio corpo, ele é chamado de o cabeça, e a igreja do seu corpo, em Colossenses 1,18. E se você olhar para suas próprias roupas, ele é chamado de suas vestes, revestivos do Senhor Jesus, diz Romanos 13, verso 14. E ele continua, se você contemplar a sua carne, ele é chamado de o pão da vida, João 6,35. Se você olhar para a sua casa, ele é chamado de porta, como está em João 10, 9, por exemplo. Se você olhar para os campos e contemplar o gado dos campos, ele é chamado de o bom pastor, em João 10, verso 11. Ele é chamado de cordeiro, em João 1, 29. Ele é chamado de bezerro cevado, em Lucas 15, 23. Ele diz, se você olhar para as águas, ele é chamado de fonte. O sangue de Cristo é uma fonte, em Zacarias 13, 1. Se você olhar para as pedras, ele é chamado de pedra angular, em Isaías 28, verso 16. Se você olhar para as árvores, ele é chamado de árvore da vida, em Provérbios 3, 18. Se você olhar para os rios, ele é a água da vida. E ele pergunta,
Qual é a razão para isso? Certamente não apenas para fixar os nossos pensamentos aonde quer que a gente olhe, não é? Você ainda deve pensar em Cristo. Mas ainda é mais do que isso. É para mostrar que, de um modo e sentido espiritual, Ele é todas essas coisas. E todas essas coisas existem para apontar para Ele. Ainda outros exemplos incluem, por exemplo, Cristo é tudo em todos, de Philip Henry, um puritano que nasceu em 1631 e morreu em 1696. Ele é pai do famoso puritano comentarista, Matthew Henry. E você pode olhar para a Fonte da Vida, de John Flavel. Tem a trilogia de livros de Thomas Goodwin sobre Cristo, Cristo estabelecido, o coração de Cristo no céu e Cristo o mediador. E o último livro, talvez do maior de todos os puritanos, John Owen, que é Meditações e Discursos sobre a Glória de Cristo. Esses são apenas alguns exemplos que mostram como os puritanos promoveram a meditação em Cristo, cobrindo todo o terreno da sua pessoa, naturezas, ofícios, estados, nomes, títulos, trabalho mediador, incluindo sua vida, ministério, morte, ressurreição, ascensão, não é? Ele assentar-se à direita do Pai, sua intercessão e sua segunda vinda. A segunda coisa é a comunhão com Cristo em sua graça. É a segunda coisa que os puritanos têm muito a nos ensinar. A centralização em Cristo dos puritanos, ela também é evidente no ensino deles sobre a comunhão com Cristo. Em sua obra-prima teológica e devocional, da comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cada pessoa distintamente em amor, graça e consolação. É um nome grande, mas os puritanos gostavam de nomes assim. John Owen, ele descreve a comunhão do crente com Cristo em termos de graça adquirida, que ele define como toda justiça e graça que Cristo adquiriu ou operou para nós e da qual ele nos torna participantes. Então, nesse momento, John Owen ele divide isso em 3 categorias. A graça da justificação ou aceitação por parte de Deus. 2, a graça da santificação ou santidade diante de Deus. E 3, a graça do privilégio. O fundamento dessa graça adquirida é encontrada na vida obediente de Cristo, morte sacrificial e intercessão celestial como nosso mediador. Então, as meditações de John Owen sobre esses aspectos gloriosos da obra de Cristo penetram profundamente no coração da verdade bíblica. Mas aqui eu quero destacar especialmente a aplicação pastoral à vida diária do crente que John Owen faz. Ao mostrar como o crente aplica a graça adquirida da aceitação de Deus, John Owen explica 2 requisitos. Primeiro, nós devemos aprovar, ele diz, de todo o coração esta justiça adquirida por ele para que possamos ser aceitos por Deus. Então, abraçar de todo o coração a justiça de Cristo pressupõe uma profunda convicção de que a justiça é necessária se quisermos comparecer diante de Deus e que a nossa própria justiça, ou a nossa justiça própria, está totalmente ausente disso. Não é? Então, persuadidos de nossa necessidade desesperada de que nós não temos justiça nenhuma, estamos preparados para valorizar a provisão da justiça completa e perfeita de Cristo como cheia de infinita sabedoria e graça e como única maneira, única, do início ao fim, de garantir paz para nossas almas. Além disso, aprovamos essa justiça porque traz a máxima glória a Deus. E John Owen diz que quando os crentes estavam sob a culpa do pecado, eles ficaram intrigados sobre como poderiam ser salvos.
e a justiça, fidelidade e verdade de Deus serem glorificadas. E ele diz, e os crentes depois eles veem que por meio dessa justiça todas as propriedades de Deus são grandemente glorificadas no perdão, justificação e aceitação dos pecadores. Então ele diz, não misture nada à obra perfeita de Cristo. Isso leva ao segundo requisito. Não apenas devemos abraçar e aprovar essa justiça, rejeitando toda a justiça própria, mas devemos, John Owen diz, fazer uma verdadeira comutação ou troca com o Senhor Jesus. Isso envolve manter vivo o senso de culpa do pecado e do mal em nossos corações, trazendo nossos pecados particulares a Deus em oração sempre, sempre, e fixando nossa fé em Cristo. Os crentes, portanto, ele diz, entregam seus pecados na cruz de Cristo sobre os seus ombros. E John Owen, ele continua dizendo, esta é a grande e ousada aventura da fé na graça soberana, fidelidade e verdade de Deus. Ficar ao lado da cruz e dizer, ele está ali ferido por meus pecados e ferido por minhas transgressões, e o castigo que me traz a paz está sobre ele. Ele é assim feito pecado por mim. E John Owen diz, aqui eu entrego meus pecados àquele que é capaz de suportá-los e suportá-los infinitamente. Ele exige isso de minhas mãos. Ele diz que eu esteja contente de que ele empreenda por eles. E isso eu consinto de coração. E este é o trabalho, ele está dizendo, de todos os dias. E John Owen diz, não sei como qualquer paz pode ser mantida sem ele. Isto é, conhecer e continuar conhecendo continuamente a Cristo crucificado. Então, tendo assim, pela fé, entregado seus pecados a Cristo e visto Deus depositando todos eles sobre ele, eles, os homens verdadeiramente regenerados, se aproximam e tiram dele a justiça que ele operou por eles, cumprindo a totalidade, não é, de tudo o que era necessário em sua vida e sua morte. Como Paulo diz, por exemplo, em 2 Coríntios 5, 21, ele foi feito pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ele diz, eles o consideram oferecendo a si mesmo e sua justiça como sendo a justiça deles diante de Deus. Eles pegam e aceitam e completam esta abençoada troca, a troca da fé. Raiva, maldição, ira, morte, pecado, quanto à sua culpa. Ele levou tudo embora. Não deixou nada para nós. E com ele nós deixamos tudo o que dessa natureza nos pertence. E dele recebemos amor, vida, justiça e paz. Então, John Owen responde a duas objeções possíveis que as pessoas fariam. Primeiro, um crente pode objetar que esse arranjo nunca seria aceitável para Cristo. Devemos ir diariamente a Ele com a nossa sujeira, nossa culpa, nossos pecados. Ele não vai nos dizer para mantê-los por nós mesmos. Estaremos sempre dando a Ele os nossos pecados e tomando sua justiça? John Owen responde mostrando que essa troca abençoada não só é aceitável para Cristo, mas o deleita e o honra. John Owen diz, não há nada com que Jesus Cristo se agrade mais do que seus santos deve sempre manter comunhão com Ele, entregando-lhe os pecados e recebendo mais e mais o fluir da sua justiça. Isso honra muito e lhe dá a glória que lhe é devida. A segunda objeção diz respeito ao antinomianismo, não é? Porque ele diz, se é assim, por que precisamos, alguém objetaria para ele, né, John Owen, se é assim, por que precisamos nos arrepender e corrigir nossos caminhos? Por que não continuar pecando para que a graça abunde mais? Em resposta a essa objeção,
John Owen apela à resposta de Paulo à mesma objeção, né, em Romanos 6, de 1 a 3, e argumenta que a comunhão genuína com Cristo produz tanto arrependimento do Evangelho como uma tristeza, segundo Deus, pelo pecado e obediência a Deus. Então, em seu famoso livro sobre tentação, John Owen também destaca o valor prático da comunhão diária com Cristo, mas agora como o meio principal de preservar a alma das tentações do pecado. Então, John Owen diz: aquele que se dedica a comer diariamente da árvore da vida não terá apetite pelos outros frutos, mesmo que a árvore que os produz pareça estar no meio do paraíso. E John Owen continua dizendo que a alma, então, se exercite para uma comunhão com Cristo nas boas coisas do Evangelho, o perdão dos pecados, os frutos da santidade, a esperança da glória, a paz com Deus, a alegria indizível e cheia de glória no Espírito Santo, o domínio sobre o pecado, e terá uma proteção poderosa, ele diz, contra todas as tentações. Isso nos faz chegar à terceira coisa, não é? Dessa centralidade dos puritanos em Cristo, no contemplar a Cristo, da maneira que, como Paulo diz, nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória, que é a satisfação na suficiência, beleza e glória de Cristo. Então, o resultado da comunhão real, vital e pessoal com o Senhor Jesus Cristo é uma profunda satisfação e alegria nele. Não existe essa comunhão verdadeira sem produzir profunda satisfação e alegria nele, porque isso é resultado da admiração, amor e deleite que gera louvor em nossos corações. Então, prosperar na graça é essencialmente apenas isso, uma satisfação crescente na suficiência, beleza e glória de Cristo. Então, John Owen, ele escreveu: eu tive mais vantagens por pensamentos privados de Cristo do que por qualquer coisa nesse mundo. E ele continua dizendo: eu acho que quando uma alma tem pensamentos satisfatórios e exaltantes, não é, do próprio Cristo, sua pessoa e sua glória, essa é a maneira pela qual Cristo habita em tal alma. E ele continua dizendo: se eu observei alguma coisa por experiência pessoal, é esta: um homem pode avaliar seu crescimento e decadência na graça de acordo com seus pensamentos e meditações sobre a pessoa de Cristo e a glória do reino de Cristo e o amor de Cristo. Um coração inclinado a conversar com Cristo conforme ele é representado e apresentado no Evangelho, diz John Owen, é um coração próspero. E se alienado e voltado para ele, se ele se alienar de Cristo e voltar para si mesmo, o que é a característica do pecado do homem fora da obra da graça, então ele diz: essa pessoa está sob a morte e decadência. Então esse tema, satisfação na beleza e amabilidade, toda suficiente de Jesus Cristo, encontra expressão constante em todos os puritanos. Mas o que significa dizer que Cristo é todo suficiente? E por que isso é tão importante? Não é? Isso significa que Cristo, em toda a sua plenitude, realmente é tudo o que precisamos. É isso que significa. E é importante porque sem Ele nada podemos fazer. Hoje, as pessoas dão uma importância a Cristo, mas não como a Bíblia coloca, não é? Coloca Ele como talvez a coisa mais importante, mas não a coisa totalmente suficiente. Não é? Ele não basta estar numa escala das coisas mais importantes. Dizer que Cristo é suficiente é dizer que não há nada além de Jesus de que precisamos para a salvação, para a vida, satisfação ou plenitude. Não há
bônus ou extras, não é? Não há associação de ouro a ser obtida apenas por uma pequena elite, não é? Se Cristo realmente é suficiente, então o cristianismo pode prescindir de todos os ismos extras: legalismo, misticismo, gnosticismo, asceticismo, monaquismo, sacerdotalismo e assim por diante, ismos. Nós devemos observar contra os quais os puritanos frequentemente se posicionaram com suas exposições positivas da verdade do Evangelho. E nós podemos ir ainda mais longe. A afirmação de que Cristo é suficiente significa não apenas que não precisamos de acréscimos a Jesus, mas também que tais acréscimos são, na verdade, subtrações. Ou seja, tentar adicionar algo à obra consumada de Cristo é diminuir o que ele já fez. Se você diz que precisa de Cristo mais anjos, ou Cristo mais a lei, ou Cristo mais realização oral, ou Cristo mais uma segunda obra da graça ou do Espírito, ou Cristo e mais qualquer outra coisa, que dirá Cristo mais humanismo secular, não é? Então você tira algo de Cristo. Olhe especialmente para Colossenses 2, de 6 a 23. Dizer que Cristo é suficiente é dizer que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como Paulo diz em Efésios 1, de 13 a 14. Dizer que Cristo é suficiente é dizer que Deus já nos deu tudo de que precisamos para a vida e piedade por meio do seu Filho, como está em 2 Pedro 1,3. Nada mais é necessário para a plenitude de vida, satisfação, gozo, alegria. Dizer que Cristo é suficiente é dizer que a única coisa que o ramo precisa para dar fruto é estar conectado vitalmente à videira, como o próprio Jesus disse em João 15, de 1 a 8. Mas a declaração de que Cristo é suficiente não deve nos tornar complacentes. Devemos ter cuidado para não tirar conclusões erradas ou fazer as aplicações erradas. A perfeição da obra de Cristo não significa que não tenhamos necessidades. Significa que todas as necessidades que temos são atendidas em Cristo e que, portanto, devemos buscá-lo e buscar tudo nele. A doutrina da suficiência de Cristo, corretamente entendida, nunca nos permitirá descansar contentes na ignorância espiritual, não é? Nenhum homem pode receber Jesus Cristo nas trevas da ignorância natural, escreveu John Flavel. Devemos entender e discernir quem e o que ele é e a quem recebemos para ser o Senhor nossa justiça, ou Senhor justiça nossa. Se não conhecemos sua pessoa e seus ofícios, não o tomamos, mas nos enganamos a respeito de Cristo. John Flavel diz. Precisamos conhecer as verdades sobre Cristo, porque precisamos dele em toda a sua plenitude. Então, em um dos seus sermões, por exemplo, William Bridge argumentou que toda a nossa necessidade ou falta de conforto surge de nossa falta de visão da plenitude e excelência que há em Cristo. Então, portanto, o caminho para maior conforto e alegria é ver mais de Cristo, é contemplar mais de Cristo. Não precisamos de meio Cristo, ele diz, mas precisamos de todo Cristo. Precisamos do Cristo autêntico em toda a sua humilde humanidade e infinita divindade inspiradora. Precisamos de Jesus em sua mansidão e também em sua majestade. Precisamos de Jesus em seu sofrimento
e precisamos de Jesus em sua glória. Precisamos de Jesus em sua crucificação e precisamos de Jesus em sua ressurreição. Precisamos de Jesus em sua encarnação e precisamos de Jesus em sua ascensão. Precisamos de sua primeira vinda e precisamos de Jesus em sua segunda vinda. Precisamos de Jesus em sua graça redentora e libertadora. Precisamos do seu perdão por nossos pecados, não é? De sua purificação de nossas consciências e do seu poder para a nossa obediência. Precisamos de Cristo, ele diz, em sua supremacia sobre todos os poderes terrenos e sobrenaturais. Sejam esses poderes anjos, principados e reinos, ou césares, senadores, presidentes, no mundo dos homens. Precisamos de Cristo como o retrato perfeito do Deus invisível, como a verdadeira imagem e única de Deus. Precisamos de Cristo como o novo e melhor Adão e como o filho maior de Davi, que na força da fraqueza liberta seu povo dos monstros do pecado e da morte. Precisamos de Cristo como justificador e santificador. Precisamos dele como o Salvador e Senhor da Igreja. Precisamos de Cristo como marido da noiva e o cabeça do corpo. Precisamos de Cristo como leão da tribo de Judá, mas também precisamos de Cristo como cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Precisamos de Cristo como profeta, precisamos de Cristo como sacerdote e precisamos de Cristo como rei. Precisamos de Cristo como o pão da vida e precisamos de Cristo como a fonte de águas vivas. Precisamos de Cristo como a porta por onde passar. Precisamos de Jesus como o caminho a seguir e a meta para a qual caminhamos, como a meta do alvo, não é? Precisamos de Jesus como o prêmio pelo qual nós corremos. Precisamos de Jesus como capitão por quem lutamos. Precisamos de Jesus como o alfa e o ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Além disso, precisamos de Jesus em tudo na vida. Precisamos de Jesus informando nossas mentes e precisamos de Jesus transformando e reformando os nossos corações. Precisamos de Jesus no quarto. Precisamos de Jesus na sala de jantar, na sala de jogos, na sala de reuniões e precisamos de Jesus na rua. Precisamos de Jesus quando brincamos, quando adoramos, quando trabalhamos e quando oramos. Precisamos de Jesus em nossas igrejas, salas de aula e em nossas casas. Precisamos de Jesus em e através de todas as vicissitudes da vida, não é? E precisamos de Jesus para remover o fardo do pecado no Calvário e nos fortalecer para a longa peregrinação até a cidade celestial. Precisamos que Jesus caminhe conosco pelo vale da humilhação e precisamos dele para nos ajudar a fazer a difícil escalada da colina da dificuldade. Precisamos de Jesus que ele nos tire do pântano do desânimo, não é? Como John Bunyan dizia. E precisamos de Jesus para que ele nos resgate do castelo da dúvida. Precisamos de Jesus para a condição de solteiro, para a condição de casados, para a paternidade, para o envelhecimento, para a criação de filhos, para a viuvez. Precisamos de Jesus durante a faculdade e durante a carreira. Precisamos de Jesus em casa e no exterior. Precisamos de Jesus ao acordar e ao dormir. Precisamos de Jesus ao viver. E precisamos de Jesus ao morrer. Precisamos que ele nos conduza pelo vale da sombra da morte. Em tudo o que somos, precisamos de tudo o que ele é. Não é? Não é o que ele dá, é o que ele é. Nossa necessidade é imensa, não é?
mas a sua suficiência é infinitamente maior do que a nossa necessidade. Então toda a Escritura proclama a suficiência de Cristo, à medida que ela desdobra o plano do Pai para redimir seu povo e restaurar o mundo por meio da obra toda suficiente do seu Filho e do poder do seu Espírito que dá vida soberanamente a todos aqueles que o Pai deu ao Filho. E se toda a Escritura é uma sinfonia, esse é o seu tema melódico e contínuo, Jesus Cristo. Esse tema, eu diria, ele incendiou como nunca os corações dos puritanos. Incendiou o coração deles de amor por Cristo. E essa é uma das razões mais convincentes pelas quais nós devemos continuar a ler os puritanos hoje. Os puritanos nos ajudarão a ver, amar, honrar, obedecer, glorificar e desfrutar mais e mais e mais de Cristo. Talvez ninguém tenha dito melhor isso do que um grande puritano escocês, chamado Samuel Rutherford. Ele nasceu em 1600 e morreu em 1661, cujas cartas, ele deixou muitas cartas, são como a agulha de uma bússola, consistentemente apontando para Cristo como o norte verdadeiro dos desejos mais profundos da nossa alma. Não é? E nós podemos concluir com um exemplo de uma das cartas de Samuel Rutherford. Ele diz: essa nossa alma tem amor e não pode deixar de amar alguém célebre. E que formoso, que único, que excelente e amável é Jesus Cristo. E ele diz assim: coloque a beleza de 10 milhões de mundos, de paraísos, como o Jardim do Éden, em um mundo só. Coloque todas as árvores, todas as flores, todos os cheiros, todas as cores, todos os sabores, todas as alegrias, toda a doçura, toda a beleza em um paraíso apenas. Que coisa justa e excelente seria. E, no entanto, seria infinitamente menos do que aquele belo e querido bem-amado. Cristo, ao se comparar a isso, tentar comparar isso a Cristo seria comparar uma gota de chuva com todos os mares, oceanos, rios, lagos e fontes de 10.000 terras, ele diz. Mas Cristo é a maravilha do céu e a maravilha da terra. Então, que a maravilha, ele diz, que maravilha que sua noiva diga: ele é totalmente amável e totalmente desejável. A maior necessidade da nossa geração é poder, junto com esses gigantes puritanos, dizer de verdade em nossos corações hoje, e isso está saturando os sermões, nossas orações, nossa meditação diária, não é? Ele é totalmente amável e desejável. Amém, querido. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
me